Estamos conversando aqui com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. O prefeito está aqui conosco, vai conversar a respeito de ainda muitos assuntos. Prefeito, vamos voltar com a pergunta que deixamos aí para o intervalo. A Frei Serafim vai passar por mudanças? Bem, dentro do planejamento, a Frei Serafim, que é o maior corredor de ônibus da cidade, ela também terá o seu corredor exclusivo. Esse projeto foi desenvolvido, esse projeto está sendo licitado e a gente entende que ela é importante porque é um grande pulmão da cidade. A Frei Serafim, ao longo do tempo, ela se transforma e é mais importante que a gente possa preservar o verde, preservar várias linhas que são mais históricas, mas, enfim, é natural que é uma avenida importante da cidade, que ela vá se alterando de acordo com os usos, né, que a cidade faz dela, né? A Frei Serafim da minha infância não é nada parecida com essa, mudou muito no governo do Dr. Alberto, na década de 70, teve várias mudanças também ao longo do tempo, mas mudou muito também com o Silvio, né? O Silvio fez uma mudança na urbanização da Frei Serafim. E eu acho que vai ser essa mais uma mudança agora priorizando o transporte coletivo. Agora tem que preservar a árvore, fazer da Frei Serafim, na realidade, um grande parque ambiental para que a gente possa trafegar bem. É um fluxo legal para caminhar, para... Por que então que os urbanistas, paisagistas, ficam preocupados com esse assunto Frei Serafim? Olha, veja só, tem um problema gravíssimo, né, que a gente tem a dificuldade de trabalhar com mudança, inovação. Todo mundo quer mudança, quer que as coisas melhorem, quer que as coisas sejam diferentes, aí todo mundo não quer que as coisas mudem, entendeu? É uma coisa meio macunaímica, né? Coisa assim meio absurda, quer dizer, as pessoas querem que mude e fazem sempre as mesmas coisas, não vai mudar. Se você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, quando você vai fazer algo diferente, não pode, quer dizer, vai mudar a Frei Serafim? Vamos preservar as árvores, vamos fazer uma coisa bonita, uma coisa agradável para as pessoas, vai servir para o transporte coletivo, vai tirar aquelas terminais que tem lá, que maltratam as pessoas. Passe na Frei Serafim, veja como é que está a população nas paradas de ônibus hoje. Veja como é que vão ficar. Com certeza vão ficar muito melhor do que estão hoje. Protegido da chuva, do sol, coisa bonita, com ar-condicionado, compatibilizando com a beleza da avenida. Então, olha só, a gente vive uma coisa muito interessante, né? Que as pessoas querem mudança, mas ao mesmo tempo são conservadores e não querem admitir que nada mude. E esse impasse, como é que resolve? Bom, a cidade precisa mudar, precisa avançar. Um debate. Claro, então já mostramos aí o projeto, a coisa bonita, a coisa que preserva a beleza e melhora para as pessoas, quer dizer, melhora para quem anda de ônibus, quer dizer, vai ter um tratamento mais digno. Quer dizer, é interessante que quem mais reclama disso geralmente é quem anda de carro, não é? Isso é fato, mas, prefeito, de qualquer forma, existem valores que o senhor tem que pesar, né? A administração pública tem isso, é o interesse desse grupo da população versus o interesse daquele outro. Claro. Você sempre tem que fazer esse tipo de análise no dia a dia. Por exemplo, estamos licitando agora uma avenida, uma ponte que une a Universidade Federal com a Zona Norte ali no Buenos Aires, na altura do Buenos Aires. Nesse processo, nós vamos ter que fazer quase que 60 desapropriações de casa. Então, essas pessoas vão ser incomodadas, vão sofrer, claro, vão sofrer. Mas a prefeitura vai buscar minimizar esse problema, vai dar uma indenização justa, vai buscar alternativa, buscar a construção de uma moradia para minimizar o sofrimento, o incômodo para essas famílias. Certo. Mas veja, quantas pessoas são beneficiadas? Quantas pessoas vão circular nessa ponte que vai ligar a universidade e água mineral ali para o terminal do Buenos Aires? Quer dizer, quanto vai valorizar daquela região ali da Isoleta, da água mineral, entendeu? Enfim, então a gente tem que pesar, quer dizer, de um lado os ganhos, que a imensa maioria vai ter, e, na realidade, as percas que alguns vão ter, a gente tem que buscar minimizar, entendeu? Então, esse é um tipo de decisão que está cada vez mais comum na cidade. Porque a cidade não é mais aquela cidadezinha pequena do interior, é uma cidade grande, complexa. E qualquer mudança que você faça, tem ganhadores e perdedores. O que a gente tem que garantir é que a imensa maioria seja de ganhadores. E a gente tem que buscar o quê? Minimizar, ser solidário com aqueles que estão perdendo, estão sofrendo com problemas eventuais. De patrimônio histórico também não faz parte dos valores? Faz parte, é por isso que a gente tem que minimizar o problema. Quer dizer, pessoal, em primeiro lugar, que a Frei Serafim, ela não é patrimônio histórico de Teresina. Mas ele tem um zero. Não, eu estou falando, a gente não vai mudar os prédios. A gente vai estar falando só do canteiro central. Eu tenho 56 anos de idade, quer dizer, Teresina tem 167. A Teresina da minha infância, a Frei Serafim da minha infância, que eu andava de bicicleta lá, tem nada a ver com essa daí.
Essa daí foi o doutor Alberto, na década de 70, começou a mexer nela. Ela começa a aparecer com essa de hoje. E o Silvio Mendes, que foi quando é que o Silvio foi prefeito mesmo? 2008. 2005 ele assumiu. Então essa frescagem que tem aí, ela não tem nem 20 anos. Então ela não pode ser patrimônio histórico, porque eu só tenho 56 não sou patrimônio histórico, imagina uma menina que tem 20 anos, né? Não, a gente não vai mexer em prédio, né? Quer dizer, então o entorno, quer dizer, a gente vai fazer uma intervenção, vai ser compatível com o entorno, então ninguém vai. Então é necessário que a gente possa ter um debate, que isso é o mínimo de seriedade no debate. Você acha que tem componentes ideológicos aí no meio? Claro, né? Claro, tem. Todo mundo, quer dizer, essa história de precisa fazer uma coisa, alguém entra logo para dizer, eu sou contra e tal, porque a mídia tem espaço na mídia à vontade, vou no Ministério Público, dá espaço na mídia à vontade, o cara se promove, o cara é profissional liberal, vai ganhar uma mídia gratuita, assim, né? Então, é claro que existe, né? Ninguém é inocente de achar que isso acontece de forma espontânea. Não apenas tem interesse pessoal, mas também, às vezes, também interesse político. Mas a mídia tem que ser esse espaço de debate mesmo. Tem, é por isso que a gente está à vontade para discutir, quer dizer, especialmente quando a questão é séria, né? Quer dizer, muitas das discussões são falsas. São discussões que são fabricadas apenas para ganhar tempo. Então, não. Quer dizer, eu acho que a cidade tem que ter coragem de ter um debate sério sobre as coisas, tem que tomar decisão séria. Não existe, numa cidade da complexidade de Teresina, não existe decisões fáceis. Mas é necessário que a gente possa ser realista no análise do problema e tenha seriedade na condução da discussão para se chegar a algum lugar. O que, infelizmente, muita gente faz é, enfim, trabalhar com artifícios, não, quer dizer, trabalhar com jogo de cena, trabalhar enfim, com muita farofa e pouca carne. Acho que a gente tem que discutir o que é essencial para o problema, entendeu? Perfeito, mas o bom político tem que ter paciência com esses debates. Mas o bom político tem que ter paciência com esses debates. Mas, moça, a prefeitura, ela tem uma paciência ilimitada, tem até a obrigação de ter paciência, porque nós temos que respeitar, né, todas as instâncias. Prefeito, uma obra que foi questionada, inclusive mensagem do telespectador, falando a respeito de uma obra que foi prometida na Zona Norte de Teresina, uma espécie de via norte, que chegaria até a ponte do Mocambinho, pela margem do rio Puti. Existe esse projeto? Como é que ele está discutindo? Ela faz parte do sistema viário de Teresina, ela está em processo de execução do projeto executivo, não tem fonte de financiamento. O que tem para a Zona Norte é essa ponte da água mineral, e tem também, está sendo feito o projeto lá da segunda ponte do Puti Velho. Essa ponte, ela já tem até nome, que é a Ponte Vieira Toranga, ela deve ser licitada no próximo ano. As fontes de financiamento ainda estão bem certas, mas eu acredito que nós vamos conseguir lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, vai ficar onde essa ponte? A segunda ponte, ela vai ser uma ponte gêmea com a ponte Mariano Castelo Branco. Região da Santa Maria da Codipe. Santa Maria da Codipe. Então, ligando Puti Velho e Santa Maria da Codipe. Ela sai ali em frente à Escola Municipal Yolanda Raulino, ali na rua Domingos Afonso Mafrense. Ali tem um problema que a prefeitura precisa coordenar, que é o dos vendedores de pescado, ali na ponte de Mariano Castelo Branco. Foi construído um espaço, existindo uma divergência. Os pescadores não querem aceitar o local que foram colocados ali. A prefeitura está conduzindo isso? Olha, o que a prefeitura fez? Olha só, os pescadores vendiam peixe ali no calçadão que fica no centro social do Estado. A prefeitura pediu o prédio ao Estado, o Estado se recusou, disse que tinha outros projetos a fazer lá, que a gente queria fazer um mercado lá. Então, conversando com o pessoal, decidiu-se que ia ser feito lá do outro lado, que era basicamente onde funcionava anteriormente a unidade básica de saúde. Ao mesmo tempo, a gente deu lugar a gente fez lá o mercado do peixe, colocando lá o pessoal que já trabalhava anteriormente, botando também as verdureiras que estavam no antigo mercado lá do Puti Velho, que também já estava decadente, e tinha lá 2 ou 3 senhoras trabalhando com verdura. Então, foram todas colocadas lá num ambiente legal, bonito, estrutura e tal. Infelizmente, né, o comércio, né, informal na calçada, ele dá mais vazão do que o comércio lá na estrutura, que tem todo o saneamento, tem toda a limpeza. Então, a solução definitiva lá é, na realidade, conseguir do Estado aquele centro social para ele virar um mercado. A prefeitura continua aberta. Se houver disponibilidade do Estado de transformar, acho que é centro social Piratinga, se me falar a memória, se transformar aquele centro social no mercado, a prefeitura faz o prédio, deixa o pessoal vender o peixe lá, e eu acho que vai ser o melhor dos mundos. Mas, enfim, é uma coisa que está fora do poder da prefeitura. Exclusivamente. Bom, Elivaldo Barbosa mandou a pergunta que prometeu aqui para nós. Elivaldo Barbosa pergunta ao prefeito Firmino Filho.
Prefeito Firmino, ontem o senhor conversou aqui em Parnaíba com o prefeito Monsanta, com o presidente Bolsonaro. E pela resposta do prefeito Monsanta sobre a eleição do próximo ano, ele parece que está seguindo o seu conselho, deixar 2020 para 2020. Mas o que os senhores trataram sobre disputas eleitorais? Monsanta, Firmino e Bolsonaro estão do mesmo lado? Não houve nenhum tipo de conversa sobre política, né? O discurso, na verdade, a conversa que houve em relação ao Piauí foi sobre os tabuleiros litorâneos. A gente fez um sobrevoo lá nos tabuleiros e a discussão justamente com o presidente foi sobre o potencial que existia para que, através daquele perímetro irrigado, pudesse ser alavancada toda a economia lá do litoral. Então, o debate foi muito nesse sentido e o presidente também falando muito sobre o potencial do estado do Piauí. Ele muito empolgado com a possibilidade do estado dar um salto de crescimento econômico, né? Falava muito na ideia de fazer com que o Piauí fosse, na expressão dele, um tigre asiático. Então, vamos torcer para que a gente possa, de alguma forma, ter bons frutos, né, dessa boa perspectiva do presidente em relação ao nosso Estado. A questão política não foi tratada, né? Na realidade, a questão política foi tocada tão somente na hora dos discursos, né? Tanto o discurso do prefeito Monsanta, que estava recepcionando, quanto o discurso do presidente tiveram um forte componente político. Aliás, a história dos tigres asiáticos foi Aliás, a imprensa pensou várias declarações do presidente Bolsonaro, das mais polêmicas, enfim. E aqui o valor econômico pensou foi justamente essa do Piauí como um tigre asiático. O senhor, numa entrevista que deu a nós aqui na Rádio Cidade Verde, falou assim, falando de educação, o senhor deu essa declaração, disse, olha, eu não cuido da educação do Estado, cuido aqui da educação do município, gostaria até de cuidar. Você usou essa expressão, né? Mas não é comigo. Deve ter sido um ato falho, né? Ato falho. Deve ter sido um ato falho. Não duvido, mas está gravado. Não me lembro dessa história. Está gravado, está gravado. Está gravado. Prefeito, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, o senhor falou de muitos projetos para Teresina, alguns que se concluem a um longo prazo. Quando o senhor pensa assim, o senhor pensa também em expandir esse projeto político e administrativo para o futuro de Teresina e do Piauí? E de que maneira o senhor pensa nisso? Bem, uma coisa é pensar sobre o futuro do Estado, né? E outra coisa é falar sobre política, né? De como a gente pode, de alguma forma, buscar viabilizar essas alternativas. É porque quando o senhor fala, o senhor não desassocia as duas coisas no seguinte sentido. O senhor sempre pensa políticas que chegam a 2030, a Agenda 2015, foi o senhor que fez, e por aí vai. Eu digo o seguinte, quando o senhor pensa, e aí certamente o senhor pensa também dessa maneira, como eu administrativamente poderia ajudar a minha cidade, meu estado, ao longo dos anos, mesmo não pensando a política de 4 em 4 anos? Perfeito. Pessoal, eu sou muito grato ao povo teresinense por ter me dado a chance de ser prefeito 4 vezes. Se eu fosse imaginar lá na adolescência, né, o que é que eu poderia esperar da vida, né? Dificilmente eu sonharia tão alto assim, ser prefeito da cidade que eu nasci, cidade 4 vezes. Então o povo teresino foi muito generoso em relação a mim e continua sendo muito bondoso em relação a mim. Então eu sou absolutamente grato. Então, de alguma forma, a gente busca retribuir, né, toda essa confiança, né, depositada na gente. Agora, o fato de ter sido prefeito também, de participar como gestor público, dá algum tipo de conhecimento. Essa experiência toda, ela se acumula. E eu acho que, de alguma forma, pode ser útil no futuro, né? Não necessariamente disputando cargo político e tal, mas eu acho que dá uma vivência, né? E a gente vai criando lições, vai criando aprendizados, né? Que eu acho que, de alguma forma, pode contribuir no futuro, né? Para a administração estadual, até a administração federal. Eu acho que o Piauí, por exemplo, ele tem muitos potenciais, mas eu acho que existe um pacto político equivocado no Piauí. Qual? E acho que outros estados já conseguiram superar esse momento. O estado do Ceará aqui, por exemplo. O estado do Ceará, para mim, do Norte e Nordeste, talvez seja o estado que institucionalmente está numa fase posterior, acima, né, dos outros estados. Se você pega os 9 estados do Nordeste, quer dizer, o estado do Ceará. O Ceará não é mais rico, não é mais desenvolvido, não está anos-luz da gente, não. Mas as instituições do Ceará estão. As instituições do Ceará em todas as áreas, na educação, na saúde,
na área de recursos hídricos, na segurança. Assim, né? O tipo de desempenho institucional deles é muito superior, está uma fase adiante. Por quê? Aí o senhor me ajuda a raciocinar, porque, por exemplo, você está atribuindo isso e nós sabemos que isso tem, começou com Tasso Gereissati, começou uma sequência aí o senhor vai interromper essa sequência? Não, a partir de agora terminou meu mandato, vou vestir meu paletó, vou para casa. Mas é interessante, no Ceará não foi, e essa é uma coisa curiosa, não foi essa questão da continuidade, não foi de uma pessoa, de uma liderança, de um partido. Foi de uma cultura política diferente. Quer dizer, a classe política no Ceará, ela criou uma mentalidade, né, um modelo mental que separa o que é essencial para a gestão pública do que é a política partidária. Então, esses campos são separados. Então, a gestão aqui é tocada por técnicos, pela burocracia, por pessoas da universidade, que vem do Banco do Nordeste, pessoal da própria máquina estadual, técnicos que vêm da máquina municipal. Entendeu? E do outro lado, a política é tocada pelos políticos, entendeu? Uhum. Aqui no Piauí é uma cultura, independente até de partido e tal, de quem seja fulano ou ciclano, sem fulanizar o governo, a cultura é a seguinte, é que bota tudo junto, entendeu? Uhum. Político faz gestão. Então, e não é só Piauí, não. Vários outros estados, esse patrimonialismo está muito presente, entendeu? Da classe política, ela se apropria do Estado, né? E o Estado não tem a capacidade de gerar uma gestão estratégica, ter um bom desempenho operacional, não trabalha com planejamento, não trabalha com organização, não trabalha com resultados e tal, não trabalha com políticas públicas no estrito senso, entendeu? Então, a nossa cultura política é muito patrimonialística. Ganhou a eleição, vamos fazer o butim, reparte, fulano de tal, fica com isso, e daqui a pouco, e aí o que foi feito em termos de gestão, em termos de resultados concretos, da política pública? É quase que é o acaso que gera alguma coisa, entendeu? Não é a máquina que está preparada para gerar isso. E eu acho que o Estado do Ceará já deu um salto nisso aí, né? Quer dizer, já saiu desse patrimonialismo, assim, assim muito básico, muito inicial, muito e já deu um salto, né, para uma burocracia, um modelo de gestão que é tocado e que convive com a política, né? Porque o governador foi reeleito, então o anterior, o Cid Gomes, também foi reeleito. Então, a gestão também ela dá legitimidade para que a classe política possa buscar sua continuidade, sua reprodução. Mas quando a gente pensa aqui em continuidade, inclusive das políticas, pensa assim, ó, prefeito, o senhor vai trabalhar um nome para ser o seu sucessor? O senhor pensa nisso? Já definiu? Qual é o perfil? Como que o senhor pretende? Na questão municipal, eu estou falando mais de concepções em relação do Estado. Né? Agora, em relação à questão política de Teresina, a gente prefere deixar toda essa discussão para o próximo ano. Né? Mas isso ocupa a sua mente, né? Não muito, não. Acho que está tudo na minha mente reservado para o final do ano. Estou bem tranquilo em relação à questão da agenda. A agenda tem que ser lá para o final do ano, a decisão tem que ser lá para o início do próximo ano. Por quê? Porque o que legitima a candidatura nossa não vai ser o nome que vai ser escolhido. Não vai ser o nome dele que vai estar lá representado. Vai ser o quê? Vai ser o que ele vai representar. Mas aí, para isso, o senhor precisa ter um perfil na cabeça. O senhor olha para o time assim, esse perfil tem que ser mais ou menos X, Y. Independente do nome que vai estar lá, do perfil que vai estar lá, ele vai ter que ser alicerçado na administração que ele vai representar. Então, se a administração não chegar bem no ano que vem, não vai ter candidato. Então, ela tem que cuidar da administração. Então, esse que é o problema. Por exemplo, essa história do Integra. Essa história está me fazendo mal, porque esse negócio tem que operar direito. E vai operar direito, entendeu? Nem que eu tenha que ir lá para dentro do terminal da S-Trans para resolver esse negócio. Tem que, moço. Aí, se não operar direito, você vai dizer o que? Não temos candidato. Pronto. Entendeu? Então, eu acho que, quer dizer, a primeira questão cuidar da administração. Cuidar da administração. Depois a gente se incomoda, a gente vai estudar a questão de pesquisa, vai conversar com os aliados e tal, mais na frente, escolhe o candidato. Mas tem que focar em administração, porque a gente não pode, quer dizer, é um estado pobre, uma cidade com dificuldade, a gente não pode perder o tempo todo da gente falando sobre política. É uma coisa que eu acho um desperdício de energia, quer dizer, a gente quem vai ser prefeito, quem vai ser o vice, quem vai coligar com quem vai trair quem vai... E aí?
Só para... Isso com um bate-papo de bar é uma delícia, entendeu? Sábado à tarde, tomando uma cerveja, falando assim, é uma delícia. Mas a cidade como um todo tem coisas que são muito mais prioritárias, que tem que se discutir de forma muito mais séria, com muito mais profundidade. Eu acho que a gente perde muito tempo nisso. Rapaz, tem uma frase do Vargas Llosa, ele diz o seguinte, que quanto menor a cidade, mais importante é a eleição. Entendeu? É uma frase perfeita, quer dizer... E a coisa muito, quer dizer, também, quanto menor a cidade, quanto menor o Estado, mais importante é a eleição, mais importante é a política. Por quê? O poder do Estado na economia, na sociedade, sempre muito grande, entendeu? Então, as pessoas vivem em torno disso e começam a cultivar, né, o debate só sobre o Estado, só sobre as coisas que são da política. Enquanto, na verdade, para a gente superar tudo isso, a gente precisaria ter um outro tipo de discussão, uma outra agenda para a cidade, entendeu? Perfeito. A gente faz essas perguntas porque, na verdade, toda essa agenda, essa discussão depende muito dessa cabeça que vai conduzir essas discussões políticas, inclusive. Agora, para a gente ser objetivo, já estamos chegando no final do nosso tempo. O senhor, prefeito de Teresina, encerra um mandato ano que vem. O senhor ainda sonha com a possibilidade de ser governador do estado do Piauí, senador da República? Olha, para mim seria uma grande honra ocupar algum cargo em Brasília, algum mandato em Brasília, como deputado. Para mim seria legal, porque eu acho que eu passei no parlamento há algum tempo, na Assembleia Legislativa, e gostei, porque o parlamento é um lugar muito bom para você debater, para você buscar alternativas, né? Você faz a sua própria agenda, né? E eu gostei da minha passagem na Assembleia, eu acho que foi uma coisa interessante, mas eu acho que poderia ser se eventualmente tivesse uma chance de estar no Congresso, eu acho que poderia de alguma forma contribuir. Agora, em relação à questão de ser candidato a executivo, depende muito das condições do momento, né? Ninguém é candidato a governador ou a prefeito porque quer, se decide, você. Não, na verdade, existe todo um contexto, né? E no passado eu já tive uma espécie de sangria, de, você é candidato de qualquer jeito e tal. Enfim, foi a única eleição que eu perdi, foi em 2006. Então não tenho mais essa sangria desatada. Se eventualmente aparecer a oportunidade, vai ser uma coisa interessante, uma coisa legal, mas não existe mais essa coisa de... Então, eu quero continuar na vida pública, quero continuar a contribuir, quer dizer, eu acho que esse aprendizado... Na política o senhor segue, né? Devo seguir. Esse aprendizado que a gente adquiriu, quer dizer, eu acho que seria da minha parte, não seria, quer dizer, não seria legal jogar tudo isso fora. Entendeu? Acho que é uma coisa que faz sentido continuar, participar das discussões, participar do debate. Acho que de alguma forma pode ajudar, né? Ou a cidade, ou o Estado, ou mesmo no Brasília discutindo. Eu acho que de alguma forma essa minha experiência esse conhecimento acumulado que eu fui tendo ao longo do tempo, né? Acho que pode ajudar no debate, eventualmente pode ajudar o Estado, pode ajudar o Congresso. Mas todo mundo tem sonhos, né, prefeito? Assim, eu, quando era criança, queria ser jogador de futebol, ficava imaginando o que é que eu faria com a camisa do Flamengo e tal, aquela coisa toda como jogador. O senhor faz isso como governador? Se o senhor pensa, olha, se eu for governador, um dia eu vou pensar... Não tenho mais sonho. Não. No passado eu tinha para ser prefeito, né? Eu era secretário de Finanças, meu grande sonho era ser prefeito. Então, quer dizer, Teresina foi generosa comigo 4 vezes, então acho que esse sonho assim já está... Já para mim, é uma coisa que eu digo do fundo do coração, com toda sinceridade, se eu saísse da vida pública, eu já me consideraria realizado, satisfeito. Eu não tenho nenhum tipo de coisa incompleta em relação à vida pública, né? Eu me sinto absolutamente realizado. Acho que a gente pode fazer mais coisas, tá? Então, acho que é a coisa que é possível, mas enfim, mas não... Ser candidato mas eu não tenho nenhum tipo de sangria desatada. Só é feliz se for governador? Não. Pelo contrário, não. Prefeito. Já me sinto na vida pública absolutamente realizado e feliz. Prefeito, foi um prazer conversar com o senhor. Satisfação. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí. Prefeito de Teresina, Firmino Filho.